Você é daqueles que acredita que o lucro de uma aposta é o que define se ela foi um bom investimento ou não? Então esse vídeo é para você, porque na verdade esse conceito está equivocado. O jeito certo de saber se uma aposta foi boa é se ela teve valor, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muita gente, principalmente iniciantes, nas apostas esportivas, acabam pensando que as apostas elas têm valor quando elas são vencedoras e que as apostas perdidas foram ruins. Mas na verdade não tem nada a ver com isso, né? Isso está dentro de uma aleatoriedade, uma variância aí normal de curto prazo. E o que vai definir realmente se você é um bom apostador é o que a gente chama de valor esperado positivo, tá? O que significa isso? Se você não sabe, a gente vai deixar aqui na descrição um link para uma trilha do apostador profissional. Lá você vai ter um material bem completo sobre o que é handicap asiático, como calcular odds justas e entender um pouquinho de que, em resumo, uma odd de valor é uma odd que a gente está pegando um pagamento acima do que deveria, né? Ou seja, o mercado está nos dando aí um valor a mais do que ele deveria pagar para aquela situação. E o exemplo clássico para entender isso é uma cara ou coroa, né? Você vai concordar comigo que, a não ser que a moeda esteja adulterada, um cara ou coroa é 50-50, ou seja, seria uma odd 2 de cada lado. Então, se a gente tem uma odd 1,90, não faria sentido fazer essa aposta, porque você vai receber muito menos, né, 10% a menos do que seria o justo. Então, não faz muito sentido você fazer esse investimento. Da mesma forma, se essa odd estivesse em 2,20, você teria um adicional aí de 20% em relação à odd justa. E é por isso que essa seria uma boa aposta, independente do resultado da moeda. E tudo isso você vai conseguir entender de maneira muito mais técnica e muito mais prática quando você conhecer uma métrica que se chama CLV. O CLV é o Closing Line Value, ou a linha de fechamento, né, o valor da linha de fechamento de uma aposta. E essa é uma métrica importantíssima que, por algum motivo, a maioria dos apostadores não olha, né? Eles olham apenas o lucro, olha a rentabilidade, olha a ROI, e esquece de entender se as apostas que estão sendo feitas fazem sentido ou não. Como que o CLV ajuda a gente, né? Para que você possa entender o conceito do CLV, a gente precisa olhar um pouquinho para o mercado das apostas em si, né? Como que funciona o mercado, né? Como que as odds são movimentadas e tudo mais. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, né? Quando as odds são abertas pela casa de apostas, elas são abertas a critério de uma pessoa que é responsável por precificar aquela partida, que é o famoso odd maker, tá? É lógico que para chegar nessa odd justa e abrir o mercado para que as pessoas possam apostar, ele vai ter lá uma base de dados, uma base de estatística, né? As casas de apostas investem milhões aí em precificação justamente para evitar ao máximo esses erros que acabam sendo uma oportunidade muito grande para nós apostadores aproveitarmos aí no dia a dia, né? Mas quem vai tomar uma decisão é ele, a equipe dele, enfim, é um grupo muito restrito de pessoas, tá? Depois que esse mercado é aberto, aí todas as pessoas podem apostar, e aí, indiretamente, o mercado vai ter uma opinião consensual sobre o que é aquela odd justa de uma partida, concorda? Então, quando ela abre, é comum que você encontre um erro de precificação, especialmente se a liga não é tão grande, né? Não é uma Premier League, não é uma La Liga, enfim, ligas que muita gente está de olho. E quando os apostadores começam a colocar lá suas apostas, principalmente aqueles apostadores profissionais, com idades mais altas, que influenciam mais o mercado aí para um lado ou para o outro, a gente vai ter ali um consenso de mercado. E antes da bola rolar, né, quando o mercado fecha ali para ir para o live, a gente vai ter o que a gente chama de odd de fechamento, né? E a gente pode dizer que essa é a eficiência máxima do mercado para uma partida, né? Então, a precificação de um jogo de futebol ela atinge a sua eficiência, em teoria, pelo menos, né, em tese, nesse momento, porque todo mundo já deu sua opinião, né? Todo mundo já colocou a sua aposta, e aí, dentro dessa precificação, a gente não tem opinião só do oddmaker ou da casa de aposta, a gente tem a opinião de todo o mercado. E ali a gente tem, em tese, como eu falei, essa odd justa para a partida. Depois que começou o jogo, é outra história. Se você aposta no live, enfim, é outra conversa. Você tem um monte de coisa que pode influenciar, mas são coisas que saem da mão de quem aposta para live, né? Então é por isso que essa odd de fechamento é muito importante para a gente ter como um parâmetro do que é uma boa aposta. E é aí que entra o CLV, né? O CLV nada mais é uma métrica que você vai fazer um comparativo da odd que você apostou com a odd que o mercado fechou, que, como eu acabei de explicar, em tese, é a odd justa daquela partida, né? A odd com maior eficiência da análise do mercado, contemplando aí as apostas de todo mundo, né? A opinião de todos os apostadores que utilizam, obviamente, aquele mercado, aquele campeonato. O que o CLV vai fazer? A gente vai dividir a nossa odd pela odd que o mercado fechou para entender se a gente conseguiu extrair valor desse mercado ou não, tá? Para que não fique tão confuso. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem um jogo entre Brasil e Argentina e você fez uma aposta para o Brasil vencer esse jogo com odds de 2. Tá? E aí o mercado continuou aberto, as pessoas continuaram apostando, e essa vitória do Brasil
fechou com 1,90, né? Ou seja, se você quisesse apostar exatamente um segundo antes da bola rolar, você teria de uma cotação de 1,90. Nesse caso, só de você ver as duas odds, você já sabe que você conseguiu extrair valor do mercado, né? Porque se a gente aplicar o CLV, ou seja, dividir 2 por 1,90 e subtrair 1, que seria justamente a probabilidade de 100%, né? Que é a odd inicial, a gente encontraria um CLV de 5,26%, tá? Ou seja, a gente teria uma aposta que foi melhor que o mercado. Ela, em tese, vai nos dizer que a gente está conseguindo extrair valor, ou seja, são boas apostas, e o contrário também é verdadeiro. Se a gente faz uma aposta a uma odd de 1,90 e o mercado fecha em 2, que é a situação inversa, a gente não fez uma boa aposta, porque a gente, se acertar esse palpite, vai ganhar 90%, e o mercado entendeu que a odd justa desse confronto era 2, ou seja, a gente deixou 10% aí na mesa porque fez uma aposta ruim. E aí, isso é meio que autoexplicativo porque ela é ruim, né? A gente está fazendo uma aposta em condições piores, né? Com cotações menores, do que quem está fazendo essa aposta bem ali em cima do jogo, que é quando o mercado, em tese, está ali justinho, acertadinho e regulado, né? Então, essa é a primeira dica para você. Calcular o CLV das suas apostas e olhar para isso. Tem um parênteses importante para a gente fazer aqui, né? Nesse cálculo de CLV, que muitas pessoas vão defender o seguinte: pô, mas as casas de apostas, elas embutem o lucro delas na cotação, nas odds da partida, certo? Certo. O nome disso é juice, e eles colocam realmente ali uma margem de lucro que vai, se você somar as probabilidades percentuais de todos os resultados, você vai ver que nunca vai dar 100%. Vai dar 102, vai dar 104, vai dar 105. Esse acréscimo em relação ao 100% é justamente o lucro das casas de apostas, né? Ou você acha que eles iam realmente torcer para os apostadores errarem, né? Não, eles têm como ganhar dinheiro independente do resultado. É por isso que é um negócio tão lucrativo, né? Principalmente as casas de apostas sérias, né? As que são regulamentadas e as que a gente recomenda aqui no Cubão. Inclusive, vou deixar também um link na descrição para que você possa conhecê-las, beleza? Se você quiser retirar essa margem de lucro para encontrar o CLV exato, ou seja, se você realmente está extraindo valor no limite do limite, o que você pode fazer? Você soma todas as probabilidades, né? E vamos supor que deu 103%. E aí, como eu falei, a vitória do Brasil a 2 significa 50%. Então você faz uma média, uma regra de 3 aí para entender 50% sobre 100, obviamente é 50%. Mas 50% sobre 103 vai dar um pouquinho mais, né? De 50%. Você faz esse ajuste, aí você faz de novo o cálculo do CLV, que não vai mudar muito, né? Vai ser novamente a odd que você apostou sobre a odd de fechamento. Só que aí você consegue extrair essa parte do lucro da casa de aposta. Então, vai mudar um pouquinho, mas não é necessário que você vá tanto no limite para conseguir entender se esse CLV foi positivo ou não, né? Você consegue simplesmente olhando se a sua odd foi maior do que o fechamento ou se ela foi menor do que o fechamento. E aí, no caso reverso, né, a gente tem uma aposta que, em tese, foi ruim, tá? Para que vocês entendam um pouquinho mais na prática de como fazer isso, né? Eu vou lá para o site do Odds Portal, que é um site bem conhecido entre apostadores, onde a gente consegue consultar aí as odds de abertura e as odds de fechamento de alguns mercados. E aí a gente vai trazer alguns exemplos só para vocês entenderem. Não vou ficar calculando o CLV individualmente, porque o importante aqui é vocês entenderem como avaliar uma boa aposta e ter essa métrica como uma ferramenta de uso mesmo no dia a dia de vocês como apostadores. Mas eu quero que vocês entendam aqui o conceito do que é uma boa aposta. E não é necessariamente uma aposta lucrativa, né? É uma aposta que a gente consegue extrair valor e vencer o mercado, que aí é o que o CLV vai nos indicar. Então vamos lá para o site, eu vou pegar aí alguns exemplos de jogos do Campeonato Brasileiro e a gente vai trocar uma ideia aí sobre eles para que vocês possam entender na prática essa questão do que é uma boa aposta num viés profissional. Bora lá então, pessoal, vamos ver alguns exemplos aqui de jogos. Eu já estou no site do Odds Portal e só para vocês já entenderem como utilizar, né? Aqui na parte da esquerda, a gente vai ter várias competições e vocês podem ir filtrando aí pelos países para encontrar as ligas que vocês queiram analisar, tá? Nessa parte central, eu já selecionei alguns jogos aqui, como vocês vão ver na sequência. Você pode navegar pelos mercados, né? Ver pelo handicap, over e under, enfim, o 1x2, que é o match odds. E aí, o que nos interessa é justamente essa parte das cotações, né? Então, vocês vão ver que colocando o mouse aqui, tem várias casas de apostas disponíveis. Colocando o mouse em uma cotação, aqui embaixo a gente vai ter as odds de abertura e depois um histórico, aí, um cronograma até ali o período de fechamento, enfim, que foi quando a odd foi encerrada e o jogo começou, tá? E aqui na direita, como eu expliquei, né? As casas de apostas sempre vão embutir uma margem de lucro dentro das suas probabilidades, né? O Odds Portal já faz para a gente um cálculo do payout, né? Que é basicamente qual que é o valor real ali do pagamento, descontando a comissão das casas de apostas. E aí vocês também já conseguem entender, só de bater o olho aqui, quais casas de apostas estão oferecendo mais ou menos margem de lucro para a gente. E
evidentemente, quanto maior o payout, melhor, né? Que a gente tem menos influência negativa dessa margem de lucro nas nossas cotações. Mas é o que nos interessa. Esse primeiro jogo é Flamengo e Palmeiras, né? Um jogo que aconteceu recentemente em relação à data de gravação desse vídeo. Foi 0-0 a partida, mas como eu expliquei para vocês, não importa qual o resultado do jogo, se a aposta foi lucrativa, se a aposta foi perdida, enfim. O que importa é a gente entender se a aposta que a gente achou que tinha valor, que valia a pena ser realizada, ela realmente valeu a pena em relação ao que o mercado entendeu como correto para aquela partida, né? E aí eu vou pegar a Pinnacle, que é uma das casas que oferece as melhores cotações, para a gente usar como referência. Vocês vão ver que a cotação do Flamengo fechou a 2,12. Mas, quando o mercado abriu lá no dia 14, o Flamengo pagava 1,61. É verdade que a gente ainda tinha muita incerteza se os elencos seriam titulares, se o Palmeiras jogaria com o time completo ou não, porque tinha Libertadores ou algum outro jogo importante logo na sequência. E o mesmo valia para o Flamengo. Então, essa incerteza também atrapalha um pouco a precificação. Mas a verdade é que, se a gente tivesse olhado para essa odd 1,61 e falasse, pô, boa aposta, vou fazer esse investimento, a gente teria feito uma aposta muito ruim, porque o mercado subiu praticamente aí 50 ticks, né, em relação ao de abertura. Então, quem pegou essa cotação 1,61 acabou fazendo uma aposta muito ruim, porque o mercado fechou lá em cima 2,12, e isso que o Flamengo jogou com o time titular, né? Então não foi nenhuma questão de que houve uma surpresa ou jogou com o time misto, porque isso geralmente é o que explicaria uma movimentação tão forte, né? Mas simplesmente teria sido uma aposta ruim em função disso. Então a gente já teria aí um CLV bem negativo. Como eu falei, não vou ficar calculando aqui para a gente ganhar tempo, mas esse é o exercício que vocês podem fazer. Passando para um segundo jogo aqui, Corinthians e Fortaleza. Vamos supor que você entenda que, pô, Corinthians para vencer o Fortaleza em casa a 1,80 e 81, que já dá uma odd média aí próxima de 2 e tal, valeria a pena. Então vamos ver como esse mercado abriu. Ele abriu lá a 2,05, né? Ou seja, se você fizesse essa aposta lá na abertura do mercado, você fez uma aposta muito melhor do que quem deixou para fazer em cima da hora, porque essa odd baixou aí mais de 20 ticks, né? Ou seja, você vai ganhar mais dinheiro com a mesma aposta na mesma casa de apostas, justamente porque conseguiu identificar um momento e fez uma aposta correta. Claro, é muito difícil você acertar sempre, né? Vão ter momentos que a casa de aposta vai precificar corretamente, vão ter momentos que ela vai dar mais margem para a gente acertar ou não, e não necessariamente a odd baixando um pouquinho, né? Sei lá, você fez uma aposta 2,4, ela baixou para 2, significa que a sua aposta não tenha valor. Só significa que o mercado conseguiu precificar um pouquinho melhor do que você aquele jogo. Agora, quando é uma variação muito grande, igual a gente viu em Flamengo e Palmeiras, aí sim a gente pode concluir que foi uma aposta completamente sem valor. Porque houve uma diferença muito grande entre o que foi justo e o que você precificou, né? Até por isso que a gente também vou deixar na descrição aqui uma planilha de precificação de odds que a gente sempre pode pôr ali uma margem de segurança para fazer aquela aposta para que você possa aí bater o mercado, tá? Um outro exemplo parecido, Internacional e Avaí, o jogo aconteceu pouco depois, o mercado abriu pagando 1,45 para o Inter, né? Então, quem achou que essa aposta tinha valor, acabou fazendo uma aposta um pouco ruim, o CLV seria negativo, porque essa odd subiu até 1,53 momentos antes do jogo entrar, né? Então, assim, acho que deu para pegar o conceito. Agora deixa eu até puxar um outro exemplo que seja positivo, que foi o Grêmio, né? O Grêmio, o mercado abriu a 1,52 jogando em casa contra o CRB, que, na opinião do mercado, e acho que da maioria dos apostadores que cobrem a competição, era uma odd bem equivocada, né? Uma odd boa para você fazer essa aposta, dado que o Grêmio era bem favorito, o CRB não tinha vencido nenhuma partida, e o mercado fez essa correção. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando o mercado abre, a gente tem a opinião exclusivamente da casa de apostas, ou do oddmaker, ou enfim, das pessoas responsáveis por precificar aquele mercado e abrir ao público. Quando a gente chega lá no dia 30 de abril, perto da hora do jogo, que foi quando essa partida aconteceu, a gente já tem todas as opiniões de apostadores dentro dessa cotação. Então, é muito mais factível que essa odd em cima da hora, ela seja aí muito próxima do justo, né? E até por isso que muitos apostadores defendem que tentar pegar linhas de abertura para você poder fazer a sua aposta, porque as chances de erro são maiores do que lá em cima do jogo, quando o mercado já tem toda a opinião bem definida ali para fazer o investimento. Então, novamente, você conseguiu pegar a abertura de mercado aqui no jogo do Grêmio, conseguiu deixar sua aposta lá em 50, ou pegou o handicap asiático -1, que seria mais ou menos proporcional a esse mercado com odds próximas de 2, foi uma boa aposta. Por quê? Porque tem bastante valor, um CLV bem positivo em relação a como o mercado terminou, que foi lá para 1,35, um handicap asiático aí na casa de -1,5, né? Você conseguiu pegar aí quase 2 linhas de vantagem no handicap e praticamente 20% aí de rentabilidade em cima do match odds. Então,
Acho que deu para entender o conceito, né? Basicamente, a gente vai sempre comparar a odd que a gente fez a nossa aposta, e aqui eu trouxe exemplos teóricos, né, de abertura de mercado versus fechamento, mas vale para qualquer momento que você faça a sua aposta. Então, olhar para o mercado, olhar aí para como ele fechou e fazer um cruzamento dessas informações para ver se você está conseguindo extrair valor desse mercado ou não. Bom, pessoal, é isso. Então, acho que deu para entender o conceito do CLV, deu para entender como que a gente faz esse cálculo e, principalmente, deu para entender o que é uma boa aposta. O que é uma boa aposta? É aquela aposta que tem valor, é aquela aposta que vence o mercado, que tem uma cotação superior. E no longuíssimo prazo, isso é o que vai te indicar o caminho dos lucros ou não, né? Se você estiver fazendo aposta sempre sem valor, com cotações piores do que o mercado de fechamento, é muito improvável que você seja lucrativo no longo prazo. Lógico, no curto prazo, nos próximos jogos, pode ter uma variância positiva ou negativa, enfim, existem vários fatores que vão influenciar aí nos seus resultados financeiros, mas num longuíssimo prazo, pensando em 100, 200, 1000 apostas, é isso que vai ditar aí o seu ROI, é isso que vai ditar se você está fazendo boas apostas ou não, se você vai conseguir ser lucrativo ou não nas apostas. Então, isso até é bacana que você saiba assim, pô, tô numa bad run, 5 apostas seguidas foram negativas, mas todas com o CLV positivo, cara, é uma variância de curto prazo. Isso, se você continuar com essa metodologia, extraindo o valor das suas apostas e conseguindo fazer investimentos melhores do que o mercado de fechamento, naturalmente isso vai se corrigir ao longo do tempo. Também você vai ter sequências de 5, 6, 7 apostas vencedoras e esse equilíbrio vai se fazer dentro do resultado. Beleza? Pare de olhar só para lucro e prejuízo. Comece a olhar também se você está realmente vencendo o mercado, se você está conseguindo extrair valor dos mercados que você aposta. E aí, essa abordagem é muito mais eficiente, né, para que você consiga entender aí qual que vai ser o seu potencial ROI e principalmente se você vai conseguir ser lucrativo aí com a estratégia e com a metodologia que você aplicou. Curtiu esse vídeo? Deixa aqui seu like. Não curtiu? Tem alguma opinião diferente? Deixa nos seus comentários, vamos debater, porque lógico, é um assunto um pouco mais técnico, mas eu acho que é bastante importante que a gente olhe para as apostas também com viés técnico quando a gente pensa em ganhar dinheiro. E aí, nesse contexto, nessa metodologia, o ROI é óbvio que ele é importante, o lucro é essencialmente importante para que a gente possa ganhar dinheiro, mas fazendo uma análise mais técnica, é o CLV que vai indicar se você vai conseguir essa lucratividade ou não, olhando já para o curto prazo e podendo projetar aí para um período mais longo. Beleza? Então, aquele abraço e boas apostas para você.